Muito boa noite a todos. Mais uma noite filosofando. Atrás vocês verem o quadro das viagens. Temos a Vênus de Milo, no Louvre, e ali a situação geográfica. Lá é o Hotel Andaluzia Center, Granada, sul da Espanha. E aqui Orlando, o Marriott. Marriott Orlando, Flórida. Espanha, Andaluzia Center, e lá o Museu do Louvre, Paris. Flórida, Marriott Hotel, Hotel Marriott. E Luísa Silva Viana, um abraço. Quem mais lá? Stephanie Soares, Giovanni Costa, Simone Patrício, Priscila Machola Mendes, Nivaldo Dutra. Muito boa noite. Hoje o tema é Aristóteles, Ética Nicômano, principalmente. É a obra principal dele. Lembrando que Nicômano era o pai dele, era médico, e o filho dele também tinha o mesmo nome do avô. Então, um dos grandes filósofos, ele dividiu, né, tinha aqueles anteriores, descendentes de Sócrates, e ele, Platão, e ele foi o terceiro. Filósofo grego, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, metafísica, leis da poesia, do drama, música, política, biologia, astrofísica, teologia, por aí vai. Aí que a gente vê que a gente não sabe nada. Concordamos com Sócrates quando diz, só sei que nada sei. Então, o livro principal seria esse aqui, Ética Nicômano. Ética Nicômano. Esse aqui é um formato de bolso. E tem também no SlideShare. E eu preparei um material também, eu resumi alguns. Aristóteles, editora Martin Claret, Ética Nicômano. Esse aqui é editora Martin Claret. Programa Filosofando, TVR Sul. Já postei inclusive no Facebook. Quem quiser acompanhar ali e entrar para discutir é interessante. Continuo falando? Então, lembrando que o pai dele era médico, o filho também era nicômano, e ele tinha toda essa visão de vários assuntos, e ele influenciou Tomás de Aquino na escolástica, influenciou a igreja, influenciou todos os outros que se seguiram depois. Então, ali já foi falado. A escola tradição, chamada escola peripatética, eu não lembro, eu não cheguei a procurar. Patos é doença, peripatos, não sei se tu lembra, não cheguei a procurar. Mas ali é patos no sentido de pensamento, assim, é patos com TH, é diferente com patos PATO, que seria doença. Seria em torno do diálogo, né? O aristotelismo também. Nasceu em Estagira, 384 a.C., Calcídia, Grécia Antiga. E teria morrido em Atenas, alguns dizem que foi noutra localidade próxima a Atenas. 322 a.C., aos 62 anos. E ele ficou 20 anos na escola de Platão. Então, os vários domínios, física, metafísica, poesia, teatro, música, retórica, política, governo, ética, biologia, zoologia. O que fez aí que tu viram? Nivaldo Dutra, Antônio Tesa, Alcir Caetano, Cássia Costa, Glorinha Formentin, Ângela Burato. E abraço no marido da Glorinha também. Anderson José Abel e José Campos. Não tem nada a ver. Não. Arquimedes Siracusa é aquele que estava no banho e... Não. Uma coisa que eu achei interessante, hoje mesmo estava revendo, é a doutrina do meio, a razão e a lógica. O que é a doutrina do meio? Isso tem a ver com o budismo também. Talvez ele tenha alguma influência como ele estava bastante, talvez tenha alguma coisa que ele pegou lá do budismo. Então ele fala, mais tarde sobrar tempo até dá para comentar alguma coisa, que ele diz que tudo tem o excesso, a deficiência e o certo é o do meio.
pegar o exemplo da coragem. A audácia e a temeridade é ruim. A coragem é o ideal. E a fraqueza seria a covardia, né? Deve evitar a covardia, mas deve evitar também ser temeroso demais. Encarar os problemas como se fosse super-homem. Ninguém é super-homem, né? Então, toda a filosofia ocidental. Alexandre o Grande, que morreu na Índia, né? Ou não chegou à Índia, não lembro bem. Parece que febre amarela. Ou alguma dessas aí. Avicena Averroes, que era do mundo árabe, grandes médicos. Maimônides, no Oriente Médio, ali na Terra de Jesus. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Dons Scotus não conheço, Ptolomeu, Copérnico, na astronomia, com Galileu Galilei. A maior parte da filosofia é do Islã, a filosofia judaica, a filosofia cristã e a ciência em geral. Então, influenciou todo o pessoal daquela época. E foi influenciado por alguns deles também. Que Tomás de Aquino ali é posterior. Então ali já foi falado, nascimento, morte, ideias filosóficas, humanidade, educação, pensamento ocidental até hoje, contemporâneo, é o criador do pensamento lógico. Ele é um dos caras que falou na questão jurídica, a questão do que é culposo, o que é culposo, a questão de dividir, estudar melhor. Um dos princípios da ciência é dividir para estudar melhor. E até a teologia medieval da cristandade foi influenciada por Aristóteles. Lembrando que na época dele eram os deuses, né? Ainda não existia a ideia do monoteísmo, pelo menos na Grécia. Paulo que trouxe depois, junto aos romanos, as epístolas. Ele veio aos 17 anos em Atenas, onde conheceu Platão através da Academia de Platão. Depois ele funda o próprio liceu dele mesmo. Passou o ano 343 como preceptor do imperador Alexandre, o Grande da Macedônia. Fundou em Atenas, no ano 335, a escola Liceu, voltada para o estudo das ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam em experimentações que comprovavam fenômenos da natureza. Sempre a experimentação. Ele fala muito que o natural era o mesmo que o divino. E a questão da divindade, da sacralidade da vida. Aristóteles, detalhe da escola de Atenas, afresco de Rafael. Foi tu que falou no Rafael, mais cedo? 1509, Museu do Vaticano, Roma. Rafael Sanzio, que é daquela cidade lá de origem também. Lá daquela cidade. E o Da Vinci. Eles eram da mesma cidade lá do norte da Itália. Então ali à direita temos Aristóteles, de azul. E o Platão seria o de vermelho. Os dois eram. O Platão era mais, né? Biografia e de pensamento filosófico. O filósofo valoriza a inteligência humana, a única forma de alcançar a verdade. Filosofia é amizade com a sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Fez escola e seus pensamentos. O que tu fez aí que tu marcou? Foram seguidos e propagados por seus discípulos. Pensou e escreveu sobre diversas áreas: política, lógica, moral, ética, teologia, pedagogia, metafísica, didática. Metafísica é a precursora da física. Poética, retórica, física, antropologia, psicologia, biologia. Cunhos didáticos, muitas obras publicadas para o público em geral. E isso é interessante. Não adianta se dirigir só ao povo culto, ao povo acadêmico, e não conseguir transmitir para o povo em geral. Valorizar a educação, usar das formas de crescimento. Ele dizia que todo ser humano gostaria de conhecer, uns mais, outros menos, mas busca o conhecimento. O Organon reúne grande parte de seus pensamentos. Seria o grande cânon, digamos assim. A ideia da política dele é bem interessante, né? Os políticos atuais devem ser Aristóteles, porque a ideia que ele dá é da política com P maiúsculo. Homens virtuosos deveriam ser os que estariam nas da política, e não o que a gente vê hoje em dia. Se fosse ali, isso o Platão já dizia, né? Que os sábios deveriam assumir esses cargos e não deixar para os que só querem enriquecer. Há quatro causas na existência de algo. Causa material, aquilo que a coisa é feita, por exemplo, o ferro. A causa formal, a coisa em si, uma faca de ferro, por exemplo. Uma causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa feita, as mãos de um ferreiro. Tem outro nome também para ferreiro.
E a causa final seria a função para a qual é, por exemplo, cortar a carne, cortar um legume. E muitas vezes é usado para o crime também, né? Infelizmente. Porque tudo tem dois lados. Né? Johnny, Zequinel dos Santos, Fátima Bernardo, Rosângela Teixeira, Cauã Coelho, Anderson José Abel, o Beto que está aqui do lado, Jair Querino, o que é ali? Ilson Luciano, grande Ilson. Adaltinha Adalta. Foi premiada recentemente. É, Adalta. Então ali as 3 quadros, material, formal, eficiente e final. Cláudia Spínola Bittencourt. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Pensamento de Aristóteles. E educação, lembramos, deve ser no lar, né? Escola e informação. Conhecimento acadêmico e não conhecimento. A educação deveria ser no lar. Tem que educar os pais também. Então, ética Nicômano, que o ideal seria comentar mais sobre ela. E tem material. Nicômano. Política, órgão, retórica das paixões, a poética clássica, a metafísica, de ânimo da alma, o homem de gênio e a melancolia, Magna Moralia, grande moral, Magna Moralia, Moralia. Ética Eudemo, física e sobre o céu. Lembrando que o céu naquela época era a questão das águas de cima, águas de baixo, eles não tinham. Falavam firmamento, eles achavam que era fixo, as estrelas estavam fixas, aí tinha todo um conhecimento. Tinha aquela história lá dos druidas que tinham medo que as estrelas caíssem, o céu caia sobre a nossa cabeça. Eles chamavam firmamento porque achavam que era fixo. E o busto dele no Louvre, então. Tem dele, tem do Platão e do Sócrates, se não me engano, estão os três juntos. É Sócrates, Platão, Aristóteles, né, pela lógica. Não lembro. Mas está na mesma seção lá. Que tem a seção Grécia, a seção Roma, a seção Egito, que é a Vênus de Milos. Que é Afrodite romana ou Vênus grega. A deusa do amor. Não se sabe o autor, ali está bem claro, não se sabe quem é que fez a estátua. Mas tem uma Aparecida, né? Algumas frases de Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. Aí eu lembro de Tesla e Thomas Alva Edison. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. O meu avô paterno já dizia, não se deve dizer tudo o que pensa. Ele diz mais ou menos em alemão, mas é o mesmo significado. O homem livre é senhor de sua vontade. Outra frase dele é que o tolo, ele diz que sabe. O sábio duvida e o iluminado esclarece. É uma coisa assim, mais ou menos. O homem livre é senhor de sua vontade, somente escravo da sua própria consciência. E tem gente que leva tanto a sério isso aí, o movimento dos Mormons, Utah e alguns outros movimentos, que eles não seguem nem o presidente. Eles dizem, não, só sigo a minha consciência, ou a de Jesus, ou a de Deus. E pronto. E não segue a consciência de nenhuma outra pessoa. Devemos tratar nossos amigos como queremos que eles nos tratem. Então isso aí já é bem antigo. O verdadeiro sábio procura a ausência de dor e não prazer. E aquele superior, o Confucé já falava, né? Everaldo Alcides Rocha é o nosso Flávio Ferreira. É o Chico Bento. Flávio Ferreira também já é de carteira. Hã? O verdadeiro sábio procura a ausência de dor e não prazer. A ausência de dor e não prazer. Não, mas terminou já lá. Sua pesquisa .com, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Aquele ali, tu tens ali? Ah, tá.
Ética nicômana, então. Ah, achei que tu tinha salvo. Mas eu mandei pra ti. Mandei pelo Beto ali. Ó. Ética nicômana. Aristóteles te esclarei. Então, programa filosofando. Lembrando que era o filho dele, né? E o pai também tinha o mesmo nome. O pai dele era médico. A virtude se manifesta das paixões e das ações. Então ele fala no 2, no 3, é interessante. Voluntário e voluntária. Então, o ego seria a vontade e o involuntário seria o id. Ah, tá. A indulgência. A indulgência é a clemência, a misericórdia e a compaixão. Então, seriam virtudes. As pessoas são 3 tipos. Comuns, servis, que a gente chama CBD também, come, bebe, dorme. Então, não são diferentes dos outros animais. Os políticos e os contemplativos seriam os filósofos. Ou os religiosos, né, que se dispõem a encontrar a sabedoria através da reflexão. O elogio ou o vitupério. Então, o vitupério, nós achamos 12 pela manhã na quinta-feira. O vitupério seria afronta. Infelizmente, esse é bem mais anterior que mas é bem mais sensato tu elogiar do que criticar. A não ser crítica positiva. Afronta, ultraje, infâmia, baixeza, é o que mais a gente vê ultimamente, até nas redes sociais. Desfeita, doesto, insulto, ofensa, vileza, invectivo. Legisladores, através da recompensa e castigo. Então, pegar a questão da jurídica. Jussiane, Pacheco, Sandra Marques. Ângela Burato, José Campos, Cristiano Fernandes. Todas as coisas tendem a um bem. Essas duas aqui eu achei interessante. Na verdade, dizia a mesma coisa. Todas as coisas tendem a um bem, todo conhecimento e o propósito diz algum bem. Tem uma história interessante que conta... Eu não lembro agora toda a história, mas resumindo, seria... Isso também é para o bem. Então, às vezes, uma situação ruim que a pessoa critica, muitas vezes critica Deus, critica destino, critica o presidente, o chefe. Então, às vezes, as coisas ruins são aprendizado, e a gente deve encarar a questão do karma, por exemplo, como aprendizado, não como punição. Então, isso também é para o bem. É o mesmo sentido do tudo passa. E aí a gente lembra Heráclito e outros, né, que diziam tudo passa. Quando tu toma 2 banhos no rio, o rio não é mais o mesmo e tu não é mais o mesmo. Eudaimonia, em grego, significa felicidade e bem-estar. Eu, quando falo em eu, é verdadeiro, é verídico. Felicidade e bem-estar. Então ele pegava que o ser humano, todo ser humano deve ser livre e deve ser feliz. E a atividade ou praxis, para Aristóteles, prevalece sobre o ideal. O Platão era mais ideal e o Sócrates era mais atividade. Mais ou menos como o Tao Te Ching do Lao Tse, que era mais o ideal, e o Confúcio, que era a prática propriamente dita. E as deliberações, isso influencia as deliberações e ações. Ele fala no justo natural, que é universal, que hoje em dia se chama cosmoética, segundo a ciência da conscienciologia, a ética cósmica do universo inteiro, que é a mesma de Jesus. Quando ele diz, ninguém vê ao Pai senão por mim, é porque ele chegou àquele nível e acima dele estaria o que a gente chama a Trindade. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno no paraíso. E Jesus é um Filho Criador. Talvez meu... E o justo legal é o convencional, é o da jurisdição, né? Da parte da jurídica. Então, o justo legal... Tá bom? Como é que tá? O justo legal é o da justiça humana e a outra seria a justiça divina. Um regime justo, uma constituição justa, pressupõe uma comunidade de cidadãos virtuosos, seres humanos livres e iguais. Então ele já era contra a escravidão, né?
Pensamentos, sentimentos, desejos, escolhas. E aí a gente lembra outro grande homem, que agora o nosso amigo está lendo ali, que foi Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Foi assim como nós tivemos aqui Juscelino, lá eles tiveram Lincoln, né? Mais ou menos o mesmo. E foi um cara que sonhou com a própria morte. Só pra lembrar pro pessoal, o Abraham Lincoln ele não era caçador de vampiros, tá? Tem um filme que foi lançado, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, mas ele não era. Ele foi um presidente. E o mais incrível é que ele depois várias isso se chama resiliência. Aos 52 anos, se não me engano, que ele conseguiu chegar à presidência. Ele tentou para deputado várias vezes até chegar e foi considerado o melhor presidente. Talvez o Kennedy, que pela espiritualidade parece que eram irmãos. Existe aquela questão do 100, 1865, 1965. Existem muitas... Para os americanos também, quem tem bastante importância histórica, a visão deles, é o George Washington, mas Sim, sim. mais por ele ter sido um dos mentores que ajudaram os Estados Unidos lá na declaração. Revolução Americana. Na independência americana. Lá o George Washington, nem pensa em falar mal do Washington lá. Não pensa, porque se falar isso é pedir para ser condenado lá para eles. Ele tem bastante importância e é uma figura que é um ícone lá, um herói nacional lá para eles. Então, por conta do que ele fez, né, no passado, né, de ele ter se oposto à se opor à colonização britânica, e ele foi um dos participantes lá da Revolução Americana e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Que é uma das melhores constituições do mundo e são 18 apenas, né? Enquanto a nossa é um livro inteiro. E uma lei... Então, estão sempre se discutindo e eles com 18 questões conseguem resumir muita coisa. Ele fala os males e infortúnios decorrentes da desídia. Desídia é um nome bonito para preguiça, ou pusilanimidade. Parece um palavrão, mas é igual a preguiça. Led Pereira. E a assídia, com C, é apatia ou torpor, indiferença. Então, se você ouvir falar assídia, é indiferença. E desídia, preguiça. Existe o ócio criativo, do Domênico de Massa, que seria o uso bom do tempo livre. Né? O problema é o uso mal, que seria a indolência. Indolência é outro nome para exemplo. Já de acordo com Spinoza, fazendo contraparte com Spinoza, foi a primeira aula, então já estamos há um mês aí conversando. A soberba, quando alguém atribui uma perfeição que não existe nele. Pela questão da soberba. Então a gente tem que se humilhar e dizer, sei que bom professor, não, é um que ele tem apreço. Eu não. Mas a gente se respeita porque a gente pensa diferente e ainda bem que o mundo é assim. Ao contrário, para o reconhecimento de nossas imperfeições se chama humildade. Então, tu se reconhecer, não, eu sou imperfeito, mas não também ficar sendo vítima, né? Então tem que ter a questão do meio termo. E o encômio, que é um termo em desuso, é igual a aplauso, louvor e elogio. Mas no meio jurídico a gente vê essas palavras difíceis aí. Tem um irmão meu que está fazendo direito e ele posta no Face, é até engraçado, agora ele parou de postar. Aí ele começa a usar aquelas palavras difíceis, quase ninguém conhece, e passa por chato, né? Não, mas isso aí até se entende. Bens exteriores, mesologia e ambiente. Isso aí são questões de vestibular, né? Vim, vive, si, vene, vidi, vinci. Alia jactesse, o sol está lançado. Então são conhecimentos. Consumatum est, está consumado. Uma das últimas frases de Jesus na cruz, né? E isso se fosse em latim, né? Mas claro que se falou foi em aramaico. Corporais e da alma os mais importantes. Os bens da alma, então ele considera os mais importantes. Outro dia eu pus aquele esquema do corpo, mente e alma. Então a alma, ou o espírito, é superior à mente, que é superior ao corpo. O bem viver e o bem prazer fazem os homens felizes. Perguntaram para ele o que é felicidade, é bem viver e bem fazer. Simples assim, como se diz. Prazer, prosperidade. Então no livro ele faz uma série de... A maioria vê a questão do dinheiro, da riqueza, mas a prosperidade também tem que ver o nível da alma. A riqueza é espiritual também, não só física.
Mateus Canto. A temperança, então, serenidade, a sabedoria e virtude. O estudo, a teoria e o esforço, a prática. Que hoje é o termo teática, teoria e prática. Né? Então, sempre estudar e pôr em prática também, senão não adianta de nada. Aí, fazendo contraparte com o Heráclito, segundo Heráclito, virtude quanto à arte, tem sempre o projeto que é mais difícil. Quanto mais difícil, mais se torna melhor. Então, as pessoas que se destacam, seja em que campo for, é porque eles procuraram pelo mais difícil, não é o mais fácil. O mais fácil nem sempre é o mais interessante. Isso vale tanto para os prazeres quanto para as dores. Tu quer conquistar uma mulher voluptuosa, tu vai ter dificuldade, não vai ser fácil. Agora, se tu pegar de repente uma feia, pode ser mais fácil. É uma questão de escolha. Então, lembrando que Aristóteles, na questão jurídica, uma coisa que está até hoje, o que é culposo? Aquilo que o sujeito tem culpa, mas não fez por querer. A ação dolosa foi planejada. Ele sabia antecipadamente a possibilidade de ocorrência. Se tu tomar um monte e pegar um carro, tu não pode alegar que eu não estou arriscando se acidentar. Todo mundo sabe que se beber demais, tu pode bater o carro. Tu vai ser um péssimo motorista. Por isso que se beber demais não dirija. Né? Agora, se tu atropelar alguém, mas tu não atropelou de propósito, aí é culposo. Se tu vê o cara na frente, eu vou matar aquele cara, aí é doloso. Aí é uma questão de planejar ou não planejar. São princípios de Aristóteles, então. Então, uma coisa bem conhecida, culposo e doloso. Doloso dá mais cadeia. Justiça também como equidade distributiva. E aqui eu lembro também a questão do SUS, que muitas vezes é interpretado mal. Tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais. Por isso que a gente defende que tem que avaliar a renda da pessoa, avaliar se ela tem necessidade de ganhar de graça um remédio ou um exame. Então, o certo é dar preferência para o que ganha até um salário mínimo ou menos de um salário, ou 2 salários. Então, tratar de maneira desigual pessoas desiguais. Esse é um princípio dele. Muitas vezes por apadrinhamento, por confunde amizade com apoio político, outras coisas. Às vezes o pobre é sem e o rico acaba ganhando de graça. Isso aí nunca vai mudar. Jesus já dizia, os pobres sempre tereis e sempre vai ter o rico e o pobre. Então não adianta querer tratar todo nesse ponto. Quando diz que a lei é igual para todos, nesse ponto não fecha. Seria o ideal, né? Lei para todos. Dar a cada particular, mas quem é que pode pagar um juiz numa terceira instância? Isso é uma coisa a se pensar hoje em dia, né? Quem é que pode chegar até a terceira instância? Pagando fortunas. Cada particular aquilo que lhe é devido. Não se deve tratar a todos como iguais se as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Um é judeu, outro é muçulmano, um é rico, outro é pobre, um é mais inteligente, outro é menos inteligente, um é mais bonito, outro é mais feio. As pessoas são diferentes. Tem mais mérito, outras menos. Umas têm mais capacidade de esforços, outras menos. Um não quer trabalhar, e não é por falta de vaga, e o outro quer trabalhar, e muitas vezes tem gente com curso superior e desempregada, por incrível que pareça. Uma pessoa só pode ser considerada justa ou injusta se cometer atos de forma voluntária e consciente. Então, mesmo sabendo, por isso que quanto mais tu sabe, mais responsabilidade. Aí tu não pode dizer... Hoje em dia, ninguém pode dizer, isso eu não sei, a não ser que tu seja maluco, totalmente fora da casa de 11 dias. Né? Ou uma criança com menos de 6 anos. Mas hoje em dia, até uma criança já sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, meu carro atropela alguém acidentalmente, um acidente. Não pode ser considerado justo nem injusto. Não houve vontade de realizar o ato. Agora, se tu planejou, eu vou lá e vou matar aí é diferente. Aí é doloso. E criminoso. Atos de forma voluntária censurados. Que aí vai contra o que a gente conhece por... O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. O ignorante afirma, aquele diz, isso eu sei, ou sei. Isso eu não preciso estudar. Isso é ignorância. O sábio duvida e o sensato reflete. O maior castigo para o mentiroso é não ser acreditado, nem quando fala a verdade. Lembra da história Pedro e o Lobo? Olha o lobo na aldeia. Todo mundo apavorado, não tem lobo nenhum. Olha o lobo, toda semana é a mesma coisa.
Ninguém dava bola. Um dia o lobo apareceu, estraçalhou o cara, o cara é mentiroso mesmo. É que nem aquela pessoa que está sempre, toda semana no posto, tu sabe que não tem doença, a doença é psíquica, não é no corpo, é só psicossomática, né? Tá manifestando no corpo, frustrações, problemas financeiros, problemas, não consegue dormir à noite, tem 1000 contas para pagar, não consegue pagar, aí está sempre no posto. O calmante ajuda, mas não resolve. É a mesma coisa ir para o bar, tomar todos, também não vai resolver. Vai só acalmar um pouco, mas não vai resolver. Então, quando fala a verdade, de repente está infartando, ninguém dá bola. Isso aí é piti mesmo. E morre mesmo. Então tem que cuidar. Esse negócio, estou no peito, estou infartando. A maioria das dores é ou muscular ou emocional. Então tem que sempre descartar a parte. Eu estava mostrando mais cedo para o Halley uma mulher que ouvia vozes, e que Deus conversava com ela, fez uma tomografia, apareceu um tumor de crescimento lento lobo temporal. Me lembrando que as epilepsias lobo temporal, tem casos de hipergrafia, Dostoiévski é um, pessoas escrevem, 1000 páginas, 2000 páginas, 3000, mais que Paulo Coelho, mais que Chico Xavier. Muitas vezes pode ser uma epilepsia, um tumor, então tem que sempre descartar a causa orgânica. Hipergrafia, escrever demais. Hiperreligiosidade, religião demais. Tudo que é demais, faz tomografia. Lembra do caminho do meio. O de menos é ruim, o de mais é ruim também. Isso vale para tudo. A grandeza não consiste em receber honra, mas em merecê-las. Então você merece ou não? Não existe um grande gênio sem uma pitada de loucura. Médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Já dizia. E ainda bem que os grandes loucos foram os que mudaram o mundo, né? Todos que desafiaram, andaram contra a corrente. Todos os homens desejam naturalmente saber. Então ele disse que todo mundo... Tem gente que diz, não gosto de ler, não gosto de estudar. Mas nem que seja fofoca, alguma coisa ele quer saber. O que passou na novela, o que passou no... Mas até o palestrante na quarta estava dizendo a verdade. A própria novela, que muita gente não assiste porque é Globo, por isso ou por aquilo, mas ela diz o certo, faz o mal, vai receber o mal de volta. É ação e reação. E ali a gente vê na prática coisas que acontecem, as pessoas não se dão conta. Começa a pensar o que você está emitindo, pensando, o que você está dizendo. Porque a palavra, depois que sai, é que nem a seta da flecha, né? Não volta mais. É que nem jogar um saco de letrinha morro abaixo. Tu não vai conseguir pegar as letras tudo de volta. O sábio nunca diz tudo que pensa, mas pensa sempre tudo que diz. Então não se deve dizer tudo que se pensa. Acho que foi falado mais cedo. Né? Aristóteles foi precursor do método analítico, e a parte da ciência daí. Dividir o todo em parte, identificando o papel de cada uma das partes na constituição do todo. Na medicina, em outras vezes acontece isso. Um estuda ouvido, outro estuda coração, outro estuda pulmão. Então, ele vai se especializando, às vezes, uma parte pequena. Um só faz eletrocefalograma, outro só faz ecocardiograma, outro só faz coração. Viver politicamente distingue o homem dos animais. O homem se situa entre duas naturezas, Deus e a besta. É o mundo dos animais e Deus seria o mundo divino. Quanto temos ainda? Lembrando que essa semana também tem a ver com ele a questão da bioética. Então a gente vai passar pela manhã e via Periscope, vários estudos que tem no SlideShare bem interessantes. A maioria em espanhol até. Interessante que a maioria dos estudos são em espanhol. É mais difícil combater o prazer que a dor, Heráclito. Realmente. É difícil tu resistir a uma mulher bonita, ou a mulher resistir a um homem bonito. Então a coisa do prazer é bem complicada. Uma comida bonita, uma bebida gostosa, uma comida saborosa. Só que tem que ter o bom senso, né? Nada demais, nada. Sexo demais é problemático. Então tudo tem que ter um bom termo. Aí entra no campo das nossas amigas ali, né?
Ele falando nas três: paixões ou apetites, faculdades ou estados, e disposições ou comportamentos. Então, disposição tem a ver com conduta, conação, bons ou maus, comportamentos bons ou maus. Caráter e índole. Índole é a tua tendência. Qual é a tua tendência? A bondade ou a ruindade? E o caráter também, a questão do tipo da tua alma. E aqui ele cita várias paixões, por exemplo, cólera ou ira, é negativa. Dificilmente vai ser positiva, né? Tem alguns que defendem, tipo ambição, um pouco de ambição é bom, mas ambição demais é ruim. Daqui a pouco vamos falar da ambição. O medo. Medo é sempre ruim. O maior entrave para o desenvolvimento espiritual ou mesmo material é o medo. A pessoa com medo fica paralisada. Audácia ou coragem. A coragem é o meio termo. A temeridade é superávit e o cara que é covarde é o déficit. Né? Então tem tudo, a coragem ser o caminho do meio. A inveja é negativa, porque a inveja tu quer o que é do outro. Mas tu tem que fazer por onde, não ficar só querendo o que o outro tem. E muitas vezes roubos e coisas são feitas por isso. Marcel Schaeffer, Everson Policarpo. Alegria, sempre boa. Amizade. Ontem teve uma palestra sobre a questão da alegria, né? Como é bom viver, como é bom ter alegria. O Beto fala disso direto, nosso amigo Volney também. O ódio é negativo. Desejo, ciúme. Ciúme sempre é negativo. Compaixão. Lembrando que compaixão tem a ver com se pôr no lugar do outro. Tem que ficar longe? Tá. Então, lembrando, carisma pode ser positivo ou negativo. Tem aqueles indivíduos carismáticos, a gente chama, por exemplo, igrejas carismáticas. Então, muitas vezes é usado para iludir, mas tem o carisma positivo também. Lembrando que tudo tem dois lados, acima e abaixo. Uma das leis de Hermes é outro tema aí que a gente conversa. As virtudes são os traços força, trafores, positiva. E os vícios são negativos, são trafares, traços fardo. Os vícios geram karma negativo, karma doentio, pato karmas, ou pato pensene, digamos assim. E as virtudes trazem karma bom. Somos elogiados e censurados segundo as virtudes e os vícios. De acordo com nossas virtudes e vícios, vamos ser julgados e censurados. Belo, útil, agradável, positivo. O contrário seria o vil, o inútil e o doloroso. Ninguém quer ter dor, só o masoquista, né? Todo mundo busca o prazer, o agradável, o bom, o útil. Um sádico dá dor ao outro e o masoquista sofrer a dor. Tem muitas famílias que são assim, né, marido e mulher. As escolhas, livre-arbítrio, livre escolha. Então você tem a livre escolha, não adianta ficar culpando, você é responsável pelo aquilo que você escolhe. Você não está casado por acaso com aquela mulher ou aquele marido, ou tem aqueles filhos, nada é por acaso. O prazer, eros, e a dor, angus. Então, prazer e dor. Sabedoria prática e virtude moral. Moral sempre ligado ao espiritual. O excesso e a falta destroem a excelência. Isso é interessante. A excelência é o caminho do meio, já dizia o budismo, meio termo. Capacidade de síntese. O ideal é tu sintetizar. Tem a tese, a antítese e a síntese, que é o caminho do meio. É a união dos dois. O excesso é ruim e a falta também é ruim. A virtude visa ao meio termo. Então ele coloca bem claro que a virtude, o indivíduo virtuoso é o do meio termo. Não é nem excesso nem a falta. O excesso é ruim e a deficiência também é ruim. A deficiência pode gerar culpa e o excesso pode gerar erro. E o caminho do meio é o ideal. Isso lembra, então, do budismo. Gilmar Madeira, irmão do Beto, lá nos Estados Unidos. Oh, beleza, hein? Oh, dá para conversar no Periscope, Beto? Alexandre Brina, Luciane Caetano, Zakzeski, Vanderlei Formentino. Achei que era Vander Luiz. Marcel Lee, já foi falado, né? Aí ele deu exemplo, por exemplo, o espirituoso. Se tu é vivaz, se tu é inteligente, se tu é alegre, como tu, como o Márcio Martinho, isso é bom.
A deficiência seria o rústico, aquele cara que é o grosso mesmo, né? Popular grosso. E o excesso é um insolente, aquele que acha que é arrogante mesmo. Então, palavra e ação. Aí vários exemplos. Por exemplo, calma. Serenidade é o ideal. A falta de calma é indiferença, apatia ou assídia. O excesso de calma é ira, a irascibilidade, a cólera. Então, um é sereno pacífico, seria o ideal. Nem indolente e nem irascível. Veracidade. Tu ia falar alguma coisa? Sim, eu já vi uma vez um escrito sobre psicologia que é dito que a tristeza ela é a raiva passiva e a raiva é a tristeza ativa agressiva. Verdade. E é o que fala aqui também. Veracidade ou autenticidade. Por isso que Jesus dizia, seja como uma criança, seja verdadeiro, seja autêntico. Quando em excesso é arrogância, presunção, ou vaidade, ou ambição, pretensão. E quando em deficiência é reticência ou omissão. O reticente é o omisso. E o arrogante, o presunçoso, é aquele que acha que sabe tudo. Os dois estão errados. A coragem já foi falado, o temeroso é excesso ou audácia, o medo é o covarde. O excesso é pretensão e ambição. No caso da honra e desonra. E a deficiência é a autopiedade, a falsa modéstia, a falsa humildade. Uma coisa é ser modesto e humilde, outra coisa é o falso modesto e o falso humilde. É aquele que está sendo coitadinho, tem a ver com isso. Vitimização. É. Então, o meio termo, no caso, dar e obter riqueza. Riqueza em todos os níveis, material em todos os níveis. Meio termo, magnificência, modéstia. O excesso é prodigalidade. É o cara que gasta demais. Lembra do filho pródigo. Ele gasta toda a fortuna e volta. E mesmo assim o pai ainda recebe ele de volta. Com festa. Mara Fração, seja bem-vinda. Vanderlei. Esbanjamento, gasto excessivo, falta de gosto, ostensividade, ostentação, né, que a gente vê no punk e outras áreas aí, no funk. Glamour, luxo e ilusão. Lembrando que glamour é a palavra francesa para ilusão. Maya em sânscrito. Muitas pessoas com riquezas acabam muitas vezes se matando ou em depressão, suicídio, porque tem essa questão do excesso. E acabam não tendo a magnificência, a modéstia. E a falta seria a avareza, a economia excessiva, doentia, a mesquinharia. Isso seriam os 3 primeiros capítulos da Ética Nicômaco. Tem quanto ainda? Então tá, encerramos por aqui. Hoje não houve nenhuma pergunta, né? É um tema bem complexo, o cara é muito inteligente. Agora ficou bom. Aristóteles? Lembrando que o Aristóteles, esse livro que está sendo falado aqui, Ética Nicômano, em algumas grafias Ética Nicômaco, ele é considerado ele é considerado como um dos pilares que definiu o que significa ética ainda hoje. Então, as influências desse livro, elas se estendem até hoje. Elas são muito, muito importantes. Da mesma forma que o Frankenstein, ele definiu muito do que hoje a gente conhece como ficção científica. Então, são coisas que até hoje eles têm... Realismo fantástico. Sim. Os livros que ajudaram a definir ficção científica foram o livro do Frankenstein, da Mary Shelley, e 20 Mil Léguas Submarinas. Sim. E é bem interessante esse livro. O Frankenstein ele tem uma coisa bem filosófica também, se pegar para ler. O Médico Monstro também, As Duas Faces do Ser Humano, bem filosófico também. E o Aristóteles ele foi uma das maiores mentes que a gente teve, né? Um dos maiores filósofos que passaram pela face da Terra. E o cara ele era muito inteligente mesmo. Boa parte do que esse livro ele estabeleceu boa parte dos conceitos que a gente conhece como ética hoje em dia. Então ele é um livro bastante importante. Ele é um livro que não tem importância só moral, ele tem importância histórica também. Tem importância histórica e importância social também. Então é um livro que, claro que ele foi escrito na antiguidade. Eles têm uma linguagem, algumas palavras que tu tem que ler, reler algumas vezes. Mas se tu pegar, tu dá uma relida, tu já consegue entender, já consegue captar o que significa, e é muito bom. Eu recomendo muito que o pessoal leia esse livro.
Inclusive, esse livro eu comprei por um preço muito barato, ele não é tão caro, a versão de bolso dele vocês conseguem pagar por 15 reais. Nas promoções eu já vi por 10 reais esse livro já, inclusive. Então, claro que tem algumas versões que são mais caras. Consegue um pouquinho mais barato. Isso. Tem algumas versões mais caras desse livro, claro. Se tu quer aquele livro todo bonitão, capa dura, letra grande, aquilo lá custa mais de 90. Daí tu consegue. Mas se é pra conhecer mesmo a obra, a versão de bolso ela já é suficiente, é bem interessante, é baratinho. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro, né? Essa que é Isso. A segunda versão desse livro. Eles tinham feito uma versão anteriormente. A Martin Claret ele tem várias dessas obras-primas de autores que são interessantes de se ler. E são tudo baratinho. Tem outra empresa que também fez o livro de bolso do Ética Nicômaco, que também é barata, mas não é esse preço. Agora não lembro qual é. Não sei Ele tem as duas grafias ou o pai era nicômano e o neto nicômaco? Daí eu não sei te dizer, Flávio, porque eu já vi os duas escritas. Sim, e aqui nos livros que eu vejo, que eu já vi em português, a maioria deles está nicômaco. Mas eu já vi sim em alguns lugares nicômano também. Eu falo nicômaco por conta dos livros, né? Mas, enfim, é um livro bom, então todo mundo aí pode dar uma lida nesse livro, que ele é bem interessante. Ele não esses livros de filosofia, eles não são aqueles livros que só um grupo restrito pode ter acesso. Todo mundo deve ler esse livro, que ele é bem interessante. Tanto esse como A Arte da Guerra, que foi falado semana passada. São dois livros bastante importantes, bastante interessantes para quem quer entender um pouco de como funciona a vida, que são bem interessantes esses livros, né? Penso que é o que se chama filosofia integral, filosofia. Assim como as mensagens de Jesus são eternas, eu considero esse aí também. Sim. Eu, pessoalmente, tinha preconceito com Aristóteles, por ignorância minha, até 15 anos atrás, 20 anos atrás. E lendo alguns slides, lendo o livro, a gente percebe que o cara... E quando começa a ler Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras eram tão evoluídos, Parmênides, para a época, né? Para a época deles, e eles entendiam de vasto campo de conhecimento, que a gente que estuda evolução, para quem nunca ouviu falar em vida em outros planetas, se acredita que esses caras estão de Júpiter para cima, planetas bem mais evoluídos que a Terra. Júpiter é quase um sol, né? Na área da filosofia vieram eles, daí também depois vieram posterior a ele. A maior parte dos físicos veio posterior a eles, depois daí nós depois temos no século XVI, XVII, os iluministas. Daí tem o Kant, né? Ele foi um dos o Kant, os jônicos, se tu lê as obras jônicos. E lembrando que, se você quer ver isso aí também, no PAI, Programa de Aceleração da Erudição, do Reaprendente, põe reaprendente.org, ou PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Tem vídeos no YouTube. Mostrar o livro Ética Nicômaco. É isso aqui, ó. Nicômaco, Nicômaco, né? Esse aqui é baratinho, é a versão de bolso da Martin Claret. Não é querendo fazer propaganda da empresa, mas são boas, são livros que eles são acessíveis a qualquer um, então é interessante pegar para ler. Uns 300 clássicos, mais ou menos. Tem mais, eu acho. Mais Drácula, de Bram Stokes, o Fausto, o Leviatã, Fausto Goethe, Crime e Castigo, Dostoiévski. Todos esses que a gente falou aqui, eles têm. 20 Mil Léguas Submarinas, Júlio Verne, todos eles estão na... Moby Dick, clássico do Herman Melville. Moby Dick também é um livro com mensagem filosófica, bem interessante. A Odisseia de Homero, a Utopia de Thomas Moros, a Ilíada. A Ilíada é o Cerco a Troia, e a Odisseia é aquela viagem no mar. Robin Hood também tem lá, na Martin Claret. Tem os Três Mosqueteiros também, para quem gosta um pouco mais. Robin Hood. O Lobo do Mar, livro clássico do Jack London também. Caninos Brancos. É o mesmo Caminho das Estrelas, Jack London. Caninos Brancos, é bom. Caninos Brancos, todo mundo deve conhecer o filme, né? É o filme, a história é bem interessante também, o livro. Ele também tem um livro chamado da Floresta. Baskervilles, acho que tá lá também. Tem o Cão dos Barcos. Sherlock eles têm bastante. Machado de Assis, literatura brasileira, eles têm bastante. Então, esses livrinhos são livros que eles têm uma importância histórica e que é não só para a área da literatura, mas para a área da literatura, da filosofia, da ciência. A Origem das Espécies eles também têm. O livro do Charles Darwin tem Charles Darwin também. Que é muito interessante, Charles Darwin, tá? Bem interessante. É um livro que ele não é um livro de aventura, de ação, mas tu se envolve com a leitura daquele livro, que ele é muito bom. Inclusive ele viajou pro Brasil, Charles Darwin. Uma coisa que eu sinto falta é se tu pegar
O pessoal de 15 a 21, 22 anos. Na minha época, não sei se tu chegou a ler algum livro, tinha edições Melhoramentos, não, como é que é? Tem Melhoramentos, Vagalume, editora Vagalume. Livros infantos juvenis. E hoje a gente vê outra linha. Infanto juvenil é mais para realismo fantástico. Não é aquela... Hoje em dia, livros de infanto juvenil que eu lembro que é da minha época, que estava na classificação, autores ingleses, a maioria hoje eram Harry Potter, estava nessa área, só que daí entra nessa questão que tu falou, né, na área de ficção fantástica. Ficção fantástica. Magia. Lembrando que ficção fantástica não é só fantasia, tá, pessoal? Ficção fantástica, ele se refere especificamente a 3 gêneros: fantasia, ficção científica e terror. Agora tá encerrando o programa por aqui, que já lembrando, pessoal, que logo em seguidinho... Lúcio Pereira entrou agora. Lúcio Pereira, Jadson da Luz, Robson Delfino entraram agora também. E Jadson da Luz. E quem mais aqui? Jorge Campos, José Campos, Hilton e Albertina Bukowski, a mãe da Cátia. Então está aí, lembrando só dessa mensagenzinha, logo em seguidinho nós vamos encerrar aqui e logo em seguida nós vamos começar com o programa Aprenda a Ser com a Lenise e uma entrevista com Sarita Orsi, que é uma estudante de serviço social com quem a Lenise fez entrevista, e nós vamos passar agora. Tu já tem ideia do tema semana que vem ou ainda vai dar Não, a gente vai, semana que vem vai ser... Vamos ver se põe uma música de fundo também. Semana que vem vamos vir com um tema interessante, com uma musiquinha interessante também de fundo. Então isso tá aí. Boa noite a todos.